cara falou pra mim. Ah, tia, ela tá lá. Ela tá apoiando mesmo. Meu marido. Tia, ela tá lá, o que ela quer. Ela tá lá. Cara, me dá o que sei, ó. Apoiando na cara a toda. Tô rita. Ai, tomara que era a moda meu namorado ou não. Que isso?